Olá pessoal, tudo bom com vocês? Slowly kisses passing by the river. Bom, gente, no vídeo dessa semana eu vim mostrar pra vocês e contar pra vocês as minhas metas para 2021. Eu nunca fiz assim um vídeo pro canal, até porque eu nunca fiz realmente uma lista, mas esse ano eu falei assim, vai ser diferente. Então eu peguei, fiz uma lista, como vocês estão vendo pelo meu celular, e eu também anotei aqui no meu caderninho pra contar lá pra vocês, e eu vou contar todas elas pra vocês. Também, se você já gostou do tema do vídeo, se você também já gostou da minha maquiagem, olha que lindo, gente, fiz um delineado. Já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal. E quando você se inscrever, você vai receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, toda quarta-feira às 3h30 da tarde. E se você já é inscrito, compartilhe esse canal com algum amigo seu, que nós estamos rumo a 1000 inscritos. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, esse ano nós conseguimos, então compartilha aí que eu tenho certeza que eles também vão adorar. Mas agora, bora para as metas. Das minhas metas, tiveram duas que eu já consegui fazer. Amém, Senhor, que continue assim o ano inteiro e eu consiga fazer todas, né? E no final do ano eu conto pra vocês se eu conseguir. E eu vou deixar elas pro final. Bom, agora vamos começar. Em primeiríssimo lugar está a minha meta. Minha meta, assim, do sonho, gente. É um sonho, não é nem uma meta, é um sonho. Que é bater 1000 inscritos aqui no YouTube. Que eu tenho certeza que esse ano a gente consegue. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 865 inscritos. Então espero que agora só aumente, né? Eu não sei nem como eu vou reagir quando eu conseguir essa meta minha de bater 1000 inscritos. Sério, eu acho que eu vou surtar, eu vou chorar, não sei, gente. É uma coisa, assim, que eu nem consigo imaginar as minhas reações. Então, se Deus quiser, a gente consegue esse ano, eu confio em vocês. Então, se você quer me ajudar, compartilha esse vídeo. Gente, uma coisa aqui aleatória assim no vídeo é que eu não sei se vocês repararam, mas eu troquei a cor da minha borrachinha do aparelho. Coloquei preto. Eu gostei muito dessa cor, então se você tá usando aparelho, coloca preto, porque é muito bonito. Inclusive, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre aparelho, fixo, móvel, que eu já usei os dois. Eu tô usando fixo, mas eu também já usei o móvel. Então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. É só deixar aqui o like. A próxima meta minha é uma meta que não depende muito de mim, literalmente, que é voltar a ter aula presencial. Porque, por conta da pandemia, eu imagino que você também tenha trabalhado em casa e eu estudo, né? Então eu tive o ano inteiro aulas online. Eu só tive praticamente 2 meses de aula, assim, mais ou menos, um mês e pouquinho presencial. Então, esse ano foi um ano bem atípico, né? Foi bem complicado pra todo mundo. Opa, ano passado, desculpa, eu ainda tô em 2020, gente, me perdoem. Ano passado foi um ano bem complicado, mas se Deus quiser, esse ano, em fevereiro, as minhas aulas presenciais voltam aqui na cidade que eu moro, só que com turmas, tipo, tem turma que vai no segunda, tem turma que vai quarta, eu não sei direito como que vai funcionar. A próxima tem a ver também com aula online, né, mais ou menos, que é reencontrar os meus amigos. Agora, no dia 17 de março, vai fazer um ano que eu não vejo alguns amigos meus, assim. Eu só vi, assim, 3 amigas minhas todo esse tempo que eu fiquei longe da escola. E eu só consegui ver 3 amigas de 28. Próxima meta é deixar as minhas unhas crescerem mais. Olha como elas estão. Eu fiz esta unha aqui com glitter. E as minhas unhas estão bem grandes, porque eu quero fazer um vídeo com você entendendo sobre isso, que eu parei de roer unha. Elas estão grandes, ó, tá bem grande. Só essa daqui que quebrou, por isso que ela tá assim mais curtinha, mas ó, as minhas unhas estão bem grandes, tá vendo? E elas são bem bonitas e cada vez que eu deixo elas crescerem mais e mais e mais. Próxima meta também tem a ver com crescer. Eu quero deixar o meu cabelo ficar bem grande, porque eu acho bem bonito ter cabelo grande. E em novembro, dezembro, mais ou menos, eu cortei as pontas do meu cabelo, mais ou menos uns 3, 4 dedos, né? Porque tava muito seco o meu cabelo. E é sempre bom dar aquela cortada. Em altura, assim, tamanho, eu não cortei, foi só pra tirar as pontas. Por isso que ele tá assim, mais curtinho, porque senão ele estaria mais ou menos aqui, assim, sabe? E aí agora eu quero deixar meu cabelo crescer, porque quando você tira as pontas do seu cabelo, você corta quando tá seco, dá uma nova vida assim pro seu cabelo, ele fica bem mais macio. Então agora eu quero deixar meu cabelo crescer. Próxima meta é focar muito nos estudos. Essa é uma meta que todo ano eu faço isso, graças boas, porque eu sempre estudo e sempre presto muita atenção nas aulas. Uma coisa que é uma dica muito boa pra vocês é que muitas vezes a gente pensa assim, Eu não quero prestar atenção na aula porque é muito chato. mas é muito melhor a gente prestar atenção na aula do que depois
vai ficar se matando pra estudar, pra fazer a prova. Então é bom você prestar bastante atenção, porque na hora de estudar você às vezes até estuda menos, porque você sabe a matéria melhor. A próxima meta é ler mais de 5 livros grandes. Eu digo grande, tipo, acima de 50 páginas. Porque eu não tenho muito o costume de ler. Eu nunca gostei muito de ler, desde pequena. Só que eu sei que a leitura faz bem e eu leio também, porque na escola a gente perde livro, né? Eu sempre tô lendo alguma coisinha e aí esse ano eu quero ter isso de ler no mínimo 5 livros acima de 50 páginas. Porque, gente, isso pra mim é grande. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, Sofia, 50 páginas, pelo amor de Deus, eu leio isso em um dia. Mas eu não tenho muito costume de ler, como eu disse, então pra mim 50 páginas é bastante, por isso que eu quero ler acima de 50. Próxima meta também é eu ter os 21 dias de leitura. Pra quem não sabe, quando você faz uma coisa 21 dias seguidos, você pega o costume e isso vira um hábito. Então, por exemplo, se você faz 21 dias seguidos você pentear o cabelo, você não gosta de pentear o cabelo, mas você penteia 21 dias seguidos ficar penteando o cabelo, isso já vira um hábito e um costume na sua vida. No mês de fevereiro eu quero ler 21 dias com criar esse costume. Isso é muito legal, gente. Então testem aí na casa de vocês com outras coisas também, pode ser alguma coisa com culinária, ou do trabalho, ou de estudos, ou até mesmo com leitura. E depois me contem se deu certo. Próxima meta, que é pintar o meu cabelo. Assim, gente, quando eu for pintar, eu prometo que eu vou mostrar tudo pra vocês, como ficou. Então eu não vou falar muito, dar muitos detalhes do que eu vou fazer. Se eu vou fazer luzes, se eu vou pintar aqui atrás, se eu vou pintar as pontas, se eu vou fazer colorido, se eu vou deixar loiro. Eu não posso falar pra vocês, mas eu prometo que eu faço um vlog e depois mostro tudinho pra vocês, tá bom? Próxima meta que também é fazer o segundo furo na minha orelha, porque eu já tenho um aqui, como vocês sabem, eu amo brinco e eu gostaria de ter o segundo. Então eu gostaria de fazer esse ano também, só que eu não sei se meus pais vão deixar, na verdade minha mãe, né? Porque meu pai deixa, mas minha mãe não deixa, então a gente fica aqui esperando, né? Mas o cabelo ela deixou, então eu acho que eu vou pintar mesmo, mas o brinco eu ainda não tenho certeza. Próxima meta é eu tomar no mínimo uma garrafa de água por dia. Porque eu sou uma pessoa que obviamente bebe água, porque é uma coisa que é principal da vida, beber água, porque senão você morre. Então, obviamente eu bebo água inteira, eu fico com uma garrafinha assim, eu sempre vou trocando, essa daqui eu ganhei de Natal, então eu tô usando ela, essa garrafinha aqui de vidro aqui. Bebo no mínimo uma garrafa dessa por dia, e quando voltar pra escola também, eu vou beber também no mínimo uma garrafa de água por dia, para manter também esse costume de beber bastante água. E dessa forma eu posso carregar o copo ou a garrafa para onde eu quiser. E é uma forma que também eu não preciso ficar saindo e me locomovendo. E as minhas 2 últimas metas já foram concluídas, né, como eu já disse pra vocês. E a primeira é organizar meu quarto. Porque, gente, foi uma loucura Natal, Ano Novo e viagem. Porque eu passei o Natal, aí eu peguei, abri os meus presentes e olhei, né, fiquei muito feliz, claro. Peguei e joguei tudo aqui no meu quarto, fora da sacola, coisas também que eu ganhei no bingo, né, porque teve bingo. E no dia 26 eu fui pra Santos, aí eu fiz minha mala pra passar o Ano Novo. No dia 3 eu voltei de Santos, aí eu tirei algumas coisas que estavam molhadas ou que eu não ia usar, joguei no meu quarto, fiz a minha mala e fui pra casa da minha avó lá em Jaguariúna. E aí eu voltei, não nesse final de semana, nem no outro, e eu fiquei uma semana lá e eu voltei e eu tirei tudo da mala. Ou seja, não tem noção a bagunça que meu quarto estava, com roupa molhada, roupa suja, roupa não sei o que, presente. Gente, tá uma zona meu quarto. Tanto que eu fiquei uma segunda-feira inteira arrumando meu quarto e ainda tive que pegar um pouco da terça pra acabar de arrumar. Então, graças a Deus, meu quarto tá bem organizado, eu vou mostrar pra vocês, mas tava uma bagunça. Ó, gente, o chão, ele tava cheio de coisa, a minha cama tava cheia de roupa e agora, ó, meu quarto tá organizado, bonitinho. E a minha última meta, que também foi concluída, que é doar roupas. Porque todo começo de ano eu olho o meu guarda-roupa e tiro todas as roupas que estão pequenas ou que eu não uso mais por algum motivo. E aí eu tiro e dou ou dou pra alguém. Então eu já fiz isso, eu já tirei todas as minhas roupas daqui do meu guarda-roupa que eu vou doar. E eu também já coloquei numa sacola pra doar. E também faz muito bem pra gente mesmo doar roupas, fazer boas ações. Então se você ainda não fez uma boa ação, faz. Às vezes um simples gesto, às vezes um bom dia já muda a vida de uma pessoa. Então sempre tente ajudar os outros, que faz muito bem, gente. Pras pessoas, pro próximo e pra gente também, né?
Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu adorei gravar isso pra vocês. No final do ano eu prometo que eu venho aqui falar pra vocês o que eu concluí, o que eu não concluí. Espero concluir tudo, né, tenho certeza que vou conseguir. Se vocês tenham gostado, um super beijo no coração de vocês e tchau, até o próximo vídeo.